Olá pessoal da turma de Estado Moderno e Capitalismo, tudo bom, gente? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo, a finalizar, fechar essa nossa parte do conteúdo mais histórico, né, de formação do Estado Moderno, já fazendo essa ligação do porquê o Estado Moderno foi criado dessa forma, como ele existe até hoje, né? E dessa concomitância dele com o surgimento do capitalismo. Pois bem, né, o vídeo anterior eu tinha falado para vocês do fechamento do sistema feudal, da Idade Média e de como o capitalismo vai surgindo e vai patrocinando, estimulando ali os elementos que têm essa característica capitalista, que é de ter o dinheiro como intermediário de todas as relações. Bom, agora o porquê. Por que isso? Por que o capitalismo busca o Estado, né, e tenta, né, e consegue, né, moldar o Estado de acordo com os seus interesses? Aí a gente substitui a palavra interesses por necessidades, né? Eu cheguei a falar rapidamente, finalzinho da nossa última aula, sobre algumas necessidades que o capitalismo tem e que só o Estado pode suprir, né? Agora eu vou falar de outras aqui também, mas só que fazendo uma relação mais próxima entre essa questão das necessidades e já puxando um pouco para situações mais próximas de hoje em dia e já fazendo a ponte para o nosso próximo conteúdo, né? Que aí já deve vir em outro vídeo. É o seguinte, gente. Eu tinha mencionado com vocês algumas necessidades que você tem para poder ter o crescimento econômico, para poder expandir a atividade econômica, né? Uma delas que eu cheguei a mencionar em sala de aula foi a questão financeira, né? Você precisa de uma unificação financeira, né? Monetária, né? Para que o dinheiro seja um só na maior espaço possível, né? Então, por exemplo, cada feudo daqueles, quando tinham dinheiro, né, muitos não tinham, né, uma unidade própria, né, quando tinha, era uma moeda diferente da outra. Ficava muito difícil de você circular num espaço geográfico muito pequeno e você não necessariamente ter aquela moeda reconhecida e recebida num lugar até próximo, né? E mesmo para fazer a troca da sua moeda para a moeda de lá, muitas vezes as regras eram diferentes, então você perdia muito com isso. Então, se você pode ter um espaço geográfico muito grande com um mesmo dinheiro que você não precisa trocar, que todo mundo conhece, que todo mundo aceita, uniformizando essa questão das trocas é excelente para os negócios e para esse desenvolvimento comercial. Essa primeira etapa do capitalismo ela era principalmente comercial e ainda não era industrial, né? Então esse é um ponto que eu falei para vocês, cheguei a mencionar em sala de aula, a unificação financeira, monetária, né? E aí, só fazer um pulozinho já para o final do século XX, ou já no início do século XXI, né? Já no início do século XXI, o que é que nós temos hoje na Europa? Nós temos mais de 10 países, acho que mais de 10, beirando 20 países aí, que tem uma moeda só, que é o euro, né? Muitos países da União Europeia não participam do euro, ou não tiveram autorização para participar do euro, apesar de fazer parte da União Política, né? Mas a maior parte dos países da União Europeia tem hoje uma moeda circulando, moeda, né? Papel moeda, né? Moedinha, tudo, né? Todos os sentidos da moeda, né? Que é o euro. Então, para vocês verem que essa necessidade de expandir essa aceitação dessa moeda pelo maior espaço geográfico possível, ela continua até hoje, né? E continua uma presença para que as entidades do Estado expandam ainda mais a aceitação dessa moeda. Então, gente, então aqui pulamos do século XV para o século XXI com a mesma necessidade, né? E com formas, né? que o Estado vai criando, vai sendo levado a criar para atender essa necessidade. Tá certo? Só para fazer um pulinho aí de 500, 600 anos, né? Outra questão também que eu
comentei também rapidamente, fechando a nossa última aula, né? Impostos, taxas, procedimentos bancários, seguros, tudo isso que já estava surgindo naquela época, no final da Idade Média, também é uniformizado, ou também sente-se a necessidade de uniformizar isso em um espaço de territorial maior, né, para simplificar a forma de fazer negócio e reduzir os custos, né, reduzir as perdas com essas trocas e com né, esse custo de transação, né, que é o termo adequado. Né? Então, ok, está aí uma demanda do comércio, está aí uma demanda dos burgueses, dos capitalistas, e que o Estado vai sendo criado para atender essa necessidade. Agora, atenção para esses dois itens aqui, viu? Porque eles já dão um salto para a nossa próxima matéria. Falando ainda em recursos, né? Falando ainda em recursos, em dinheiro, né? Para você transitar, viajar, né? Com grandes quantidades de recursos, de dinheiro, você precisa de segurança, né? Então, se você puder ter uma estrutura de segurança mesmo, contra assalto, contra violência, né? Se você puder ter um aparato de segurança no maior espaço geográfico possível, tanto melhor para os negócios, tanto melhor para a economia. Né? Lembram que eu comentei com vocês, né, que o motivo de existir o feudo e o senhor feudal encarregado da defesa militar era defender a população daquele pequeno espacinho que era o feudo. Entre um feudo e outro era terra de ninguém, ninguém se responsabilizava por essa segurança, né? Então cada pontinho do mapa ali, cada feudo tinha os seus defensores, mas no espaço como um todo não havia. Viajar era muito perigoso, né? Então para suprir essa necessidade, como eu comentei, o comércio se expandiu, ele foi ficando cada vez mais amplo, né? Para suprir essa necessidade já não serve mais a proteção dos nobres feudais. Né? A gente precisa de uma outra forma, a gente, né, os burgueses capitalistas comentando, né, a gente precisa de uma outra forma de segurança que vá cobrir todo o território, né, e não só os pontinhos do mapa ali que eram os feudos. Né? A gente precisa de uma segurança sobre todo o lugar. Isso, né, o Estado moderno nasceu principalmente com essa função. São duas funções que foram dadas ao Estado moderno como prioridades absolutas. Né? Além da que eu contei, de unificação de moeda, impostos, taxas, isso tudo, todas essas, né, eram funções do Estado no primeiro momento, mas duas delas eram as prioridades absolutas para as quais o Estado foi criado. Uma delas é segurança, especialmente, né, no território como um todo, a segurança patrimonial, né, em todo aquele espaço. Essa é a primeira, ou seja, proteger as posses de quem tem posses, né, principalmente. Né? E a outra função é a justiça. Né? A justiça no sentido judiciário mesmo, né? Ela foi uma das funções primordiais do Estado moderno. Então, guardem essas duas aqui, porque nós vamos retomar no próximo conteúdo, né? No próximo vídeo, no próximo conteúdo. A justiça, gente, por que a justiça é importante para o surgimento do capitalismo? Porque você coloca ali regras, né, procedimentos, mecanismos para solucionar as pendências. Né? Você resolver as coisas à base da força física, da luta, da imposição, isso é imprevisível, né? Você nunca sabe quando vai ganhar, quando vai perder, é muito caro. Lembrando que no feudalismo você tinha que sustentar uma classe de militares, né, os nobres, né, você tinha que sustentar uma classe de militares que, enquanto não tinha guerra, eles não faziam nada, né, simplesmente para eles darem essa segurança em troca, isso fica muito caro. Né? É imprevisível, é caro, né, você pode até morrer aí nessa tarefa. Né? Agora, não. Quando você tem um aparato de justiça, no sentido de judiciário mesmo, você já sabe como resolver os problemas, as discordâncias, né? Entre os membros da sociedade. Você sabe como, você sabe onde, você sabe quando, você tem uma previsibilidade do resultado, porque está ali na lei de alguma forma, né, estabelecido ali
qual o procedimento de cada um, né? E extremamente barato, você não precisa lutar, você não precisa, sabe? A despesa é muito menor, né? Então a justiça tem essa característica assim, essencial para os negócios, tanto nesse momento de surgimento do capitalismo, como hoje em dia também, né? Então, essas duas funções, gente, com destaque sobre as outras que eu estou citando aqui, e ainda tem algumas que eu vou citar, né? Essas duas funções, elas eram essenciais, elas eram as maiores prioridades dadas ao Estado quando o Estado foi criado, quando o Estado moderno foi criado. Segurança e justiça. O Estado nasce com essas duas tarefas. Se ele não cumprisse isso, ele não tinha motivo de ser, tá? Guardem isso. Esses dois itens aí são as justificativas, né, essenciais para a criação do Estado e a manutenção do Estado. Então, gente, eu estou falando aqui de uma sustentação, de uma base de sustentação básica que o capitalismo precisou para nascer, para ser criado, né? Existem também outras demandas que são colocadas para o Estado, né? que os capitalistas vão colocando essas demandas para o Estado, algumas desde esse início também, né? Desde esse início aí do momento de criação do Estado, outras eu já vou dar alguns exemplos mais recentes, né? Mas isso é uma constante, né? O Estado recebe atribuições para que ele torne, vamos dizer, para usar uma expressão de hoje em dia, né? Para que ele torne o ambiente de negócios mais possível ou mais vantajoso, né? E lembrando disso, gente, o Estado ele tem um tamanho, né? Ele tem uma área de atuação, ele tem uma escala de atuação muito maior do que empresários ou até grupos de empresários, né? Então o Estado ele é utilizado para fazer funções que os empresários, vamos dizer assim, os capitalistas, assim, teriam muito trabalho para fazer, ou muita despesa para fazer, ou talvez nem conseguissem fazer, né? Então, por exemplo, eu estou colocando isso, né, no sentido do Estado criar condições para os negócios. Toda vez... Aí eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mais ligado a essas questões mais básicas que eu falei, por exemplo. Obras de infraestrutura, estradas, pontes, portos, né? Mercados, né? Estruturas assim, de comércio muito grandes, elas são muito caras, muito dispendiosas, elas têm um certo risco, né? de que dê errado, né? Então, o que acontece? Essas funções são transferidas ao Estado para que o Estado faça essas funções, cumpra essas tarefas e que vão reverter muito para os empresários, né? Facilidade de circulação de mercadorias, menos perdas, né? Por causa de acidentes e tal, né? Esse tipo de tarefa que é cara, difícil, perigosa, né? Elas são transferidas para o Estado para que o Estado, com o volume de recursos que ele tem, que o Estado possa cumprir com essas obrigações e assim contribuir, dar esse retorno para o empresariado, né? Isso é uma constante, viu, pessoal? E toda vez que o Estado não assume essas funções, ou por algum motivo, né, toda vez que o Estado deixa de ser um facilitador do capitalismo e ele passa a ser, por algum motivo, um entrave do capitalismo, né, o Estado ele vamos dizer, reformado, ou atacado, ou desmontado, né, ou recriado de uma outra forma, tá bom? Então, por que eu estou falando isso hoje, né? Porque para tudo que eu falar de agora para frente no semestre, para não parecer que eu estou só citando datas e contando histórias aleatoriamente. Não, existe uma sequência. A gente não precisa guardar todos os pontos que estão nessa sequência, a gente só sabe como é que ela funciona. Então, né, qualquer evento aí nesse meio do caminho, a gente já sabe o que motivou. Então, estou falando aqui
cria-se o Estado para proporcionar melhores condições para o capitalismo. No momento que o Estado não cumpre essa função, o Estado passa por revoluções, por mudanças radicais, por reconstruções, enfim, por reformas, a gente escuta falar até hoje, é reforma do Estado. É o quê? É sempre a necessidade de que o Estado volte a cumprir essa função com o capitalismo. Se o Estado passa a ser um obstáculo, então nós temos essas pressões pela mudança do Estado. Né? Um pouco depois da criação do Estado moderno, ali séculos XV e XVI, nós tivemos ali nos séculos XVII e XVIII as primeiras revoluções burguesas na Inglaterra e na França. O que significaram essas revoluções burguesas? O próprio nome já diz, né? A burguesia capitalista, ela estava achando que o primeiro formato do Estado moderno já tinha se esgotado. Olha, ele cumpriu determinadas funções para a gente, muito obrigado, mas nesse momento, nesse formato, ele está sendo um empecilho. Vamos quebrar essa estrutura e construir uma outra estrutura de Estado que vai continuar servindo para a nossa expansão. Tá certo? Então, sempre que a gente vê uma revolução, uma conturbação política radical dessas que a gente tem ao longo da história, é sempre isso. O Estado chegou no seu limite, ele não consegue mais cumprir aquilo que se demanda dele, que os principais capitalistas demandam dele, né? Então, o que ele faz? Ele é, de alguma forma, reformulado, reconstruído, revolucionado, o que for, tá bom? Para que ele possa permitir que essa expansão capitalista continue, ok? Então, por exemplo, nós temos aí séculos XV e XVI, a criação do Estado moderno, para todo esse processo que eu falei para vocês até agora. Deu certo? Deu. Já no século XVII e XVIII, chegou-se a um limite desse Estado e o Estado foi novamente reformado pelas revoluções burguesas. E não é à toa, gente, que a gente passa a ter, já no século XVIII, o início da expansão colonial. O que foi isso? Principalmente Inglaterra e França partindo aí para conquistar pedaços enormes da África, da Ásia, né? Para obter matérias-primas baratas, para obter mercado para alguns produtos, enfim, já era o quê? O Estado, o capitalismo, considerando que trabalhar naquele Estado nacional que foi unificado dentro da Europa já não era o suficiente. O capitalismo precisava de uma expansão para territórios maiores. Então, portanto, Estado, vá lá, expanda o território para que eu possa atuar, né, dentro do capitalismo que já estava se industrializando, transformando em um capitalismo industrial. Não é à toa, né? Uma decisão política de sair pelo mundo conquistando, invadindo outros territórios, embasada por demandas do capitalismo. Uma primeira expansão para todo o território nacional, agora uma expansão internacional, né? Conquistando e ocupando colônias. Né? Portugal, né? e Holanda, antes dessa parte industrial, né, dessa época do capitalismo industrial, Portugal e Holanda saíram por aí se expandindo pelo mundo, também conquistando, não necessariamente conquistando, foi um pouquinho diferente, mas marcando pontos ali no mapa de interesse, né? Eles atuavam principalmente com entrepostos comerciais, com armazéns ali espalhados pelo mundo. Por quê? Porque o capitalismo dessa época, século XVI principalmente, era um capitalismo comercial. Né? A ideia era fazer comércio, então eles saíram espalhando pelo mundo os seus pontos de comércio. Portugal acabou ocupando o espaço do Brasil todo, mas não como uma política, né? Mas como uma ideia de exploração ali, depois comercialização. Né? Depois, com o tempo, é que Portugal acabou tendo interesse mais no território, mas de início a ideia era expansão comercial. Né? Então, gente, é interessante a gente perceber isso. É interessante a gente perceber essa dinâmica. Quando o Estado deixa de ser uma solução e ele passa a ser um problema para o capitalismo, ele é reformado. Só para puxar um pouquinho para o século XX e XXI também, né, gente? O que nós temos hoje em dia é super comum, a gente vê no jornal, a gente nem presta atenção. Né? Aliás, o jornal, essa semana, desses dias,
vamos dizer, umas 2 semanas atrás já estava com esse assunto de novo, né? O que interessa hoje para o capitalismo? Qual a função que o capitalismo tem que ele passa para o Estado? Incentivos fiscais. Então, nós temos vários setores da economia do empresariado que não pagam uma série de impostos, né? O que significa que eles não pagam pelo Estado, para o Estado, né? O cidadão tem que sustentar o Estado para o Estado poder funcionar, porque esse setor do empresariado, não, a gente considera que pagar imposto para nós é um inconveniente, a gente não quer pagar. Ok, tá aí, né? Incentivo fiscal é um assunto que volta e meia ele é discutido, mas nunca tem avanço, né? Empréstimo a preços abaixo de mercado. Então, os setores aí do empresariado, eles têm direito a contratar empréstimo a taxas mínimas de remuneração, coisa que o cidadão, né, não tem esse acesso, né? Empréstimos subsidiados, reservas de mercado, né? Não sei se vocês já repararam, mas o produto importado ele tem uma série de taxações para ele ficar mais caro, né? Ou mais caro que o produto nacional, ou num preço ali semelhante, né? Ou seja, o Estado barra a entrada de produtos mais baratos do exterior, porque essa concorrência não seria do interesse aí do empresariado nacional. Nós temos aí, se a gente for olhar para a escala municipal, né, uma empresa que quer se instalar no município, nem pensa em comprar terreno, às vezes até o galpão não precisa comprar, eles ganham terreno, né? Talvez não nos municípios assim mais tradicionais, de indústria mais tradicional, Contagem, Betim, né? Belo Horizonte não tem mais espaço para isso há muitos anos, né? Mas em outras cidades aí, Minas Gerais afora, a empresa só põe o dedo no mapa, ela já tem ali um terreno dado ou cedido durante 30 anos, com isenção de IPTU, de ISS, são centenas de municípios que distribuem esses terrenos. Terrenos públicos, terrenos que têm um alto valor de mercado, né? Ou seja, se coloca para um leilão, isso geraria aí milhões para a prefeitura poder reverter para a população, mas a lógica não é essa. A lógica é que o Estado, aí falando, né, município, Estado estadual, né, Estado federado ou governo nacional, eles estão para criar facilidade, para que as entidades aí do capitalismo elas possam continuar se expandindo. Gente, eu digo isso não como um julgamento, não, viu, gente? Eu estou descrevendo ali uma relação de causa e consequência, tá certo? Existe quem consegue operacionalizar suas demandas e colocar suas demandas dentro do Estado e fazer com que o Estado trabalhe para isso. E existe quem não consegue levar suas demandas para dentro do Estado e para que o Estado possa trabalhar nessa lógica. É isso que eu estou colocando para vocês. No caso do Estado moderno, essa dinâmica tem mais de 600 anos. É isso que eu estou colocando. Tem mais de 600 anos que um grupo específico, um grupo produtivo, social específico, ele consegue levar suas demandas para o ente público, para o Estado, e consegue fazer com que o Estado atenda essas demandas. Eu não estou aí desenhando chifrinho na cabeça de ninguém, viu? Só estou dizendo que é uma relação de causa e consequência e que acontece há séculos e que continua acontecendo hoje em dia. A gente tendo essa percepção, a gente consegue enxergar as coisas hoje em dia e até os fenômenos históricos com um pouco mais de previsibilidade, com um pouco mais de compreensão, tá certo? Essa é que é a ideia. A gente aqui eu estou fechando esse nosso parêntese histórico, viu? E logo a seguir eu vou abrir um conteúdo mais de definição de conceito, tá bom, gente? Um abração para vocês, né? Vamos adiante aí com o conteúdo, né? Tchau, tchau.